Olá, eu sou a Carla Vale, assistente social da Coordenadoria de Saúde, lotada na Divisão de Perícias Médicas. E eu vou debater junto com a doutora Michele Carreira Monteiro, chefe da DIPER, a questão dos idosos no contexto de pandemia. Eu sou a Michele, sou médica, trabalho na DIPER, e aí vamos hoje então fazer esse bate-papo, essa conversa para falar sobre a situação dos idosos durante a pandemia. É importante a gente pontuar que o que a gente vai trazer, na verdade, é uma tentativa de dar visibilidade ao que muitas famílias, de servidores do tribunal estão passando com prestação de cuidado aos idosos, a preocupação com adesão, não adesão ao isolamento, e para isso a gente fez um amplo levantamento, pesquisas as mais variadas para tentar auxiliar, pensar em estratégias e saídas. Mas acho que a gente já adianta que não vai ter fórmula pronta, a gente não encontrou receita em lugar nenhum, o que fazer ou deixar de fazer, enfim, apenas indicativos para a gente testar e pensar e refletir, como fazer funcionar. Acho que a gente não vai ter uma receita que funcione para todas as famílias e para todos os idosos, até porque as famílias não são iguais e os idosos não são iguais, E o idoso acho que nunca teve tão em voga como agora, desde que começou a pandemia, por ser justamente um grupo de risco que pode agravar, progredir para um caso mais grave mesmo. E o idoso, principalmente aqueles que já têm doenças, os idosos, muitos já têm comorbidades, têm pressão alta, têm doença do coração, diabetes, alguns estão obesos, que são os fatores que contribuem para o agravamento, somado com a idade. Mas a gente tem ouvido muito falar de idoso, Carla? Mas muito na terceira pessoa. Se fala sobre o idoso, mas está faltando falar, talvez, diretamente com o idoso. Isso que a doutora Michele trouxe é muito importante, que é uma questão colocada pelo diretor-geral da ONU, que a gente também precisa trazer o idoso para o centro do debate para ele dizer, ora, o que eu faço em meio a essa pandemia? Então, assim, as dicas, instruções que a gente vai passar, e depois a doutora Michele também faz as indicações dela, percorrem alguns documentos. Um documento que a ONU lançou agora em maio, o impacto do Covid-19 em pessoas idosas. O outro era um documento da Abrasco, da Fiocruz, reportagem do El País, Correio Brasiliense, UOL, Estadão, G1. Uma nota do Comitê de Saúde da Pessoa Idosa, que foi elaborada por pesquisadores da Fiocruz, bem como outros sites, outros dados, enfim. Mas é que para a gente possa situar um pouco a abrangência das informações que a gente coletou. Quando a gente pensa nessa correlação idoso e pandemia, um ponto comum a todos os debates diz respeito ao aumento, nesse contexto dos riscos aos idosos. Aumento do risco com relação à discriminação, ao próprio isolamento e à pobreza. Resumidamente, assim, para a gente poder avançar, eu vou fazer uma pequena introdução, mas o que o Antônio Guterres, diretor-geral da ONU, pontua, são 4 itens essenciais para a gente começar a debater como auxiliar os idosos no processo da pandemia. O primeiro é a gente ter um olhar macro, global, sobre a questão das nossas políticas públicas, das nossas ações, dos nossos serviços, e principalmente na questão do direito à saúde, pontuando, ninguém é indispensável, seja jovem ou idoso, porque esse acirramento da pandemia, ele vem trazendo aí uma banalização da vida do idoso, e acho que a doutora Michele, como médica, vai poder falar os desafios aí da ética médica, enfim. Segundo ponto é a diferença, que a gente também vai tocar, entre distanciamento social e esse distanciamento social significar uma exclusão do suporte social. São 2 coisas distintas. O terceiro ponto, que as nossas políticas, as nossas ações precisam levar em conta a opinião dos idosos. O grande erro nesse processo com os idosos que possuem autonomia é a característica impositiva das nossas ações e das nossas orientações, com a melhor das intenções, é óbvio, mas eles trazem essa questão da voz desse idoso. A importância da gente que está muito conectado, não tratar ninguém como invisível ou impotente. Então, basicamente, primeiro ponto para a gente começar a debater, Nós conhecemos nossos idosos. Quem são esses idosos? Desde classe social, gênero, faixa etária, trajetória de vida, intelectual, o grau de preservação cognitiva, de autonomia, enfim. Um dos pontos trazidos aqui, e aí eu já vou passar para a doutora Michele, vão muito dentro dessa lógica
Ora, existe todo o debate que os idosos recebem, todas as informações que os idosos recebem, caminha justamente pela preservação da autonomia, pela manutenção da autonomia. Frente ao distanciamento social, o que a gente faz é uma retirada dessa autonomia dos idosos e, de certa forma, o estabelecimento de uma noção de dependência que muitas vezes passa pela infantilização desse idoso, que depois a gente vai aprofundar, mas acho que a partir daqui a doutora Michele já tem aí algumas questões para trazer. Eu acho que a gente tem que pensar justamente o idoso como indivíduo. Lembrar que muitos idosos, eles dão suporte para a família. Eles dão o suporte econômico, os filhos que estão desempregados ou netos, ou têm um emprego mais precário, precisam desse idoso. Tem o suporte também afetivo, emocional, o próprio cuidado com os netos. A gente foi construindo, né, com toda essa política de se manter uma vida saudável, de adotar hábitos saudáveis, nós fomos conseguindo ter idosos mais saudáveis, ter idosos, às vezes, que aparentam até menos idade do que eles têm, que são independentes, que realizam as suas atividades, e agora parece que a gente quer colocar uma trava neles e não permitir que eles possam ter a vida que eles habitualmente tinham. Pensar que esse isolamento social, esse distanciamento social, pode ter repercussões para a vida do idoso, né? Repercussões tanto do aspecto emocional quanto no aspecto físico. E uma coisa que eu acho bastante interessante da gente falar é porque todo mundo está querendo muito deixar o idoso em casa. Mas interessante é que o local onde os idosos mais se acidentam é dentro de casa. Então a gente está pensando que está colocando o idoso num espacinho bem, bem seguro, mas a casa é um local onde os idosos frequentemente se acidentam. E esse isolamento muito restrito, eu tenho observado situações, por exemplo, de idosos que moram em apartamentos e que estão vivendo exclusivamente naquele pequeno espaço. Eles não descem para ir na portaria, não descem, por exemplo, para andar no jardim do prédio, no play, onde tem esse espaço. Então, a gente não pode pensar que o idoso vai ficar isolado, 100% isolado. A gente não precisa chegar a esse extremo. O idoso, ele, por exemplo, precisa pegar sol para produzir vitamina D. A produção de vitamina D já é menor no idoso. Ele já tem níveis mais baixos, então você está tirando essa exposição solar, por exemplo, que é importante. O idoso faz atrofia muscular muito fácil, então restrita um espaço muito pequeno, ele não poder se exercitar ali, não poder caminhar um pouco, descer até o play, uma área externa do prédio e fazer algumas caminhadas para não ter uma atrofia muscular. Tudo isso a gente precisa manter. A gente não pode pensar só em preservar a saúde com relação ao Covid, e aí fazer esse isolamento, esse distanciamento social e esquecer do restante da saúde do idoso. Ele precisa manter a atividade física. A OMS recomenda para quem tem mais de 65 anos que faça 3 vezes por semana, 30 minutos de atividade aeróbica e que faça atividade de fortalecimento muscular. Então, essa é uma recomendação para tempos normais que a gente não pode deixar de ter nesse período de pandemia, justamente para preservar a saúde, porque ele precisa ter uma boa saúde até para enfrentar uma eventual infecção de Covid-19. Então, o que a Carla até começou a pontuar, que acho que ela vai se aprofundar ainda, que é justamente isso. A gente não pode pensar no idoso como um indivíduo que não tem as próprias necessidades, os próprios desejos e a própria autonomia para decidir sobre a sua vida. Pois é, e esse é um desafio, né? Porque, veja, por exemplo, a política de assistência social, né, presente na nossa Seguridade Social, idoso em situação de isolamento é um problema, é uma questão a qual a gente fica atento, justamente porque todo o debate em torno do idoso, da própria gerontologia, permeia justamente essa construção de vínculos sociais, essa rede de proteção social ativa, né, essa inserção ativa do idoso na comunidade. Além disso, a gente tem que começar a pensar no idoso não abstrato, né? A gente tem que situar esse idoso na realidade deles, né? Eu posso estar falando de idoso, eu posso estar falando do Chico Buarque, é um idoso. Eu posso falar de idoso, eu posso estar pensando no Papa Francisco, é um outro idoso. Ou o que significa ser idoso? Qual o alcance desse ser idoso? Então, é interessante, assim, que a gente vive numa sociabilidade em que é muito comum, por exemplo, comparar a infância com a terceira idade. E por quê? Por que a gente naturaliza?
É óbvio que, concretamente, a gente está debatendo aí a dependência, e óbvio que o idoso que avançou, né, na faixa etária, mas não em qualidade de vida, ele possui restrições, ele possui formas e limitações de adoecimento que designam cuidados. Só que a gente tem que começar a modular e a ficar atento, porque esse cuidado que deve ser e precisa ser destinado ao idoso não é o cuidado destinado à criança. E, aliás, fazendo um gancho, né, a gente tem uma sociedade adultocêntrica que também ignora a voz da criança, o olhar da criança, né, o que a criança pensa, e aí, por uma questão de estamos todos sobrecarregados, estamos todos estressados e correndo, a gente não tem tempo de dialogar. A gente sabe que é certo para a criança, então a gente enquadra, e a gente sabe que é certo para o idoso, então a gente também vai lá e enquadra. Então, vejam, eles estão diante de um contexto em que todas as informações que eles recebem é voltada para a convivência social. E aí, de repente, a gente diz para eles que eles não podem conviver. Obviamente, gente, eu e a Michelle, a gente não está fazendo aqui, é o contrário disso. O movimento anti-isolamento. Não, é para a gente pensar em como transformar esse isolamento numa questão de conscientização e não de colonização do outro, né? E não de simples imposição. É o debate que a gente vem fazendo, né? De como o amor ele pode ser perigoso quando a capa do amor, na verdade, é simplesmente um autoritarismo, porque estamos sobrecarregados, porque estamos cansados, enfim. E para além disso, aí voltando para um debate mais geral, parte dessas pesquisas que a gente fez indicou que, ora, muitos desses idosos já vivem em condições de isolamento. E aí, quando a gente pensa isso, a gente está debatendo as nossas famílias, os vínculos afetivos reais. Olha, gente, é óbvio que a gente espera que as pessoas amem seus idosos, se doem aos seus idosos. Só que as famílias, elas estão muito longe daquelas propagandas de margarina. Os laços afetivos, os vínculos, eles não se extinguem quando uma pessoa fica idosa, ou os traumas e os desafios. Então, a gente tem que começar a pensar nesse processo de conscientização desse idoso de maneira bem pragmática e sem aqueles preconceitos, né? Seja da infantilização do idoso, seja dessa supervalorização, né? Como se o idoso fosse super sábio, enfim. Quem é o seu idoso? Quem é essa pessoa? Qual a trajetória de vida dele? A partir desse momento, dessa identificação de quem é esse idoso, que você vai poder elencar que tipo de trato. Veja, meu pai foi um professor, né, um exemplo hipotético, um professor universitário, agora cisma e sai pela rua, e aí eu vou lá e prendo ele dentro de casa e dou um esporro. Qual o alcance, né, dessa relação com uma pessoa que ensinava, que tinha todo um potencial intelectivo? Então, muitos desses autores que a gente pesquisou aqui falam que essa teimosia desse idoso, muitas vezes ele vem como uma defesa da própria autonomia. É esse idoso dizendo, olha, eu tô bem, eu ando, eu faço tudo sozinho, eu sou autônomo, você agora vai vir me enquadrar? Por isso que a gente tem que pensar que não vai ter caminho fácil. Não vai ser um diálogo, mas vai ser um diálogo continuado e a gente precisa identificar que tipo de fala vai alcançar esse idoso. Então, é um exercício contínuo, né? Embora tenha milhões de reportagens dando soluções simples, o que fazer, como fazer, a grande verdade é que a gente precisa descobrir um meio de continuamente trabalhar essa conscientização. E veja, a gente hoje no Rio de Janeiro está falando em lockdown, porque as pessoas não ficam em casa. Por que eu que não fico em casa, né? Eu fico, tá, gente? Mas enfim, por que a gente, né, no geral, que não fica em casa, que não cumpre esse isolamento social, trata de maneira tão equivocada esses idosos, né? E tem outras questões, né? Como a questão da autonomia financeira. Então, a gente tem que analisar as famílias reais, né? A condição real das famílias, quem são esses idosos, e começar também a combater esse movimento que favoreceu o que a gente chama de ageísmo, ou etarismo, ou preconceito contra o idoso mesmo, né? Em que a gente começa como a doutora Michelle muito bem pontuou, a ressituar esse idoso num espaço doméstico. Quando eu esqueço que esse idoso ele pode estar na rua, porque, olha, ele está trabalhando, né? Quantas pessoas não vivem da aposentadoria dos nossos idosos? Quantas mulheres, né? Nosso maior percentual são de mulheres idosas. Essas mulheres idosas são cuidadoras informais ou formais, né? Cuidam de outros idosos, trabalham como trabalhadoras domésticas. Então, a gente precisa qualificar a nossa análise, combater, inclusive, né? Tiveram muitas piadas no WhatsApp, né, na mídia, né, em que você olha para o idoso e simplesmente tenta
enquadrá-lo de maneira impositiva, ou lida com esse idoso como se ele fosse uma pessoa com uma menor capacidade cognitiva. Olha, tá na rua por quê, né? Que falta de noção. Não se trata disso. Se trata aí de uma construção, de um tipo de informação, de um tipo de diálogo que a gente, na nossa correria, ainda não descobriu como fazer. Muitos conflitos, Carlos, que podem ter surgido justamente disso, das pessoas esquecerem que o idoso, ele nada mais é que um adulto que já envelheceu um pouco mais. Se as pessoas pararem para pensar no idoso como si próprio daqui mais um tempo, você ia gostar que alguém chegasse na sua casa e falasse, olha, a partir de hoje o senhor não sai, você não vai sair de casa. Então, acho que a postura também dos filhos e dos familiares, se tivesse sido diferente, do tipo, ó, viu a notícia e falar, olha, o senhor viu a notícia na televisão? Nossa, tem que evitar sair. Como é que a gente vai fazer? Como é que vai organizar para o senhor fazer as suas coisas? Para o senhor não sair? Não, os filhos já chegaram e falaram assim, ó, a partir de hoje o senhor não sai mais de casa, o senhor não vai no banco, eu vou pagar, vou fazer suas compras, fica aí. Ninguém chamou o idoso e falou assim, poxa, como é que vamos organizar a sua rotina? Como é que o senhor vai fazer as suas coisas? Como é que eu posso te ajudar? Então foi aquilo, o idoso terceira pessoa, o idoso não participou do diálogo, né? Acho que tem até em algum ponto que pontua até essa medida, né? Os bancos no Rio de Janeiro não vão mais atender os idosos. Mas, ora, esses idosos, eles muitas vezes não conseguem ou não sabem acessar os caixas eletrônicos. Então, o que eu estou dizendo para esse idoso? Você não vai ter dinheiro? Como é que são essas medidas impositivas que não pensam numa questão objetiva? Tanto que eu estava vendo agora há pouco, assim, os índices de violência patrimonial, né, do uso indevido do dinheiro do idoso durante a pandemia aumentaram. E esse uso indevido, gente, não precisa ser roubo. Pode ser simplesmente algo que aquele idoso não queria designar o dinheiro e o filho resolveu que não. Para mim é muito importante que, sei lá, você mude essa cadeira. Então eu vou comprar uma cadeira para você sentar melhor e o idoso lúcido avalia que não era uma prioridade com o dinheiro dele, né? Então é importante que a gente comece a entender isso, começar a trazer o conhecimento dos idosos para as soluções, né? Para propor soluções e saídas. Ora, era um idoso ativo que saía, fazia as compras, tinha uma rotina, tinha uma rede de amigos. Quem é esse idoso? Esse idoso fazia as próprias compras, tinha autonomia e gostava de fazer isso. De repente, eu já chego com todas as compras na casa dele. Será que eu não poderia, então, discutir a lista de compras com ele, né? Coisas mais pragmáticas, né? Pequenas, mas que significam, olha, é ruim para todo mundo, mas vamos tentar nos adequar, né? Nos adaptar. Mais do que nunca, né, esses idosos, durante a pandemia, eles estão correndo outros riscos. Por exemplo, os sistemas de saúde, os atendimentos médicos, as consultas continuadas, muitas suspensas. O que isso significa? E outros espaços, né, de cuidado e bem-estar que foram restritos e retirados nesse momento. Então, a gente precisa ponderar, né, quem toma as decisões e quem dá a voz para esses idosos poderem pontuar o que eles esperam, né, do que pode ser feito, enfim. Falta justamente essa participação do idoso nas decisões e aí, junto com ele, repensar se a gente está falando em possível lockdown, isolamento mais intenso, como também ajudar o idoso a ter outros laços, quer dizer, o idoso, ele tinha todo um vínculo social, as pessoas idosas têm os seus próprios vínculos sociais, dos quais a família muitas vezes não tem ciência, mas que pode ser numa religião, numa igreja, ou mesmo do mercado, da farmácia, aquelas pessoas com quem ela sempre conversa. E aí ela vai ter que aprender, talvez, a mudar, a conversar com o vizinho de frente, né? De repente você... Assim, a pessoa está tão preocupada com o idoso da sua família, né? Como é que eu vou ajudar a minha mãe, como é que eu vou ajudar o meu pai. Por exemplo, pode ser que tenha um vizinho de porta que seja idoso, que more sozinho, e talvez você conversar porta a porta com ele já vai ser um suporte para essa pessoa. A saúde mental do idoso, né? A preservação da saúde mental do idoso, ela é importante também. O envelhecimento, muitas vezes, já é acompanhado de sentimentos de menos-valia, de dúvidas, de medos, de incertezas, às vezes de quadros de depressão, ansiedade, que pioraram. Os estudos mostraram que nessa época de pandemia esses sinais pioraram, e a Carla falou das mulheres que cuidam de outras pessoas. Tem um estudo chinês com mais de 1.500 idosos e que mostrou que dos grupos, que no final ele chegou à conclusão que eram os que precisavam de mais apoio, estavam lá as mulheres idosas. Mulheres idosas, pessoas que já têm problemas de insônia, pessoas com doenças mentais prévias e os idosos que moram sozinhos. Mas aí as mulheres idosas
necessitando do amparo. E o cuidado médico mesmo, todo o restante do cuidado médico, quer dizer, você não pode abandonar os tratamentos, você não pode achar que é mais seguro deixar o idoso em casa e não levar para fazer um tratamento médico, que ele tem que fazer, ele tem que manter aquelas consultas de rotina, então você tem sim que levar. E aí eu vejo recentemente essa questão de falta de equipamento, falta de ventilador. E aí o idoso está assistindo televisão e está ouvindo lá o tempo todo, ó, o idoso não vai ter. Se a gente tiver que escolher, a gente vai escolher o mais jovem. Então imagina o nível de sofrimento psíquico dessa pessoa que toda hora vê no noticiário que idoso é grupo de risco, que idoso pode ficar mais grave. Então ele tem mais chances de precisar ir para o CTI. Aí, ao mesmo tempo, ele ouve que se ele estiver lá no CTI, pode ser que priorizem outra pessoa e não ele. Então, assim, que nível de angústia você está gerando nesses indivíduos? E quando você chega, na verdade, num extremo de ter que decidir por um emprego de um equipamento ou outro, a idade, na verdade, ela não precisa ser, ela não tem que ter um ponto de marco. Se você for dividir em níveis, na verdade, você vai pela história clínica. Quando você pensa em perspectiva de sobrevida, você não está pensando na idade fria daquela pessoa. Você vai pensar no histórico, por exemplo, uma pessoa que tem uma doença terminal, que você sabe que não tem uma perspectiva de vida mais longa, quando comparado a outra que era plenamente saudável e os dois pegaram Covid-19. Você não pode simplesmente, porque uma pessoa tem 70 anos, dizer que ela vai ser preferida ao indivíduo de 30. Como a Carla falou, muitas dessas pessoas produzem. Pode ser uma pessoa de 70 anos que faz alguma atividade, pode ser um pesquisador que está lá trabalhando no laboratório que vai descobrir alguma coisa do Covid, né? Então, não pode... e aí, você não pode só pensar na idade como fator definidor. Eu acho que, assim, é um assunto que não tem muito a ver, mas essa discussão surge por uma questão de saúde pública que é problemática no país já de muito tempo e a gente culminou nessa situação. E aí, a gente tem que pensar que isso tudo é um estressor para o idoso, né? O idoso fica submetido até a mais preconceito, porque é uma forma de preconceito quando ele ouve na televisão o tempo todo de que ele vai ser preterido, enfim, né? Como que esse preconceito contra o idoso, isso vem aumentando. O Antônio Guterres, ele põe exatamente isso, né? Que essas decisões difíceis em torno dos cuidados médicos que salvam vidas devem respeitar os direitos humanos e a dignidade de todos. Ele começa a pontuar que, veja, a gente está culpabilizando a vítima, está transformando o idoso num problema. Isola só o idoso. Ou, então, o idoso, diante de uma necessidade médica, de antemão, pela faixa etária, seria o que não seria cuidado, que não seria salvo, enfim. Então, a gente precisa começar a problematizar isso e entender como isso tem a ver com essa sociedade focada num exacerbado produtivismo, na exacerbada competição, na lógica focada simplesmente na economia e que desconsidera, inclusive, que esses idosos movimentam e fazem parte dessa economia, né? E de ramos importantes da economia em vários aspectos, como trabalhadores, muitos deles, e como usuários dessa economia. Então, a gente lida muito mal com o idoso. Na verdade, uma das questões que a ONU trouxe nesse documento agora de maio de 2020 foi que a gente ia pensar esse momento como uma oportunidade da gente enxergar esse idoso, da gente preparar sociedades mais equitativas e amigas, né, dos idosos, ancorados nos direitos humanos. A gente precisa parar de falar, como a Michelle muito bem pontuou, do idoso e trazer o idoso para dizer, olha, o que eu penso sobre qualidade de vida, o que eu penso sobre saúde, o que eu posso fazer diante desse isolamento social e não simplesmente o enquadramento desse idoso que possui capacidade cognitiva, né? Tem cenas muito emblemáticas, né? Que a gente precisa começar a pensar que a fragilidade física corporal não é a mesma coisa que fragilidade intelectual e cognitiva. E, para além disso, a gente precisa começar também a sair do que é cômodo para a gente. Por exemplo, eu não posso transformar videoconferência, né, telefonema com vídeo, chamada, em algo que vai se aplicar a todo e qualquer idoso, gerar mais um estresse, mais um sofrimento para o idoso que diz que não quer se adaptar e que não gosta desse recurso. Esse movimento de simplesmente, para aqueles que não se adaptam, enquadrá-los agora no meio da pandemia, nesse tipo de comunicação, ele também é inadequado, também é uma colonização do outro. Eu preciso entender qual é a maneira que esse idoso gosta
e se sente mais à vontade de se comunicar. E, sem dúvidas, a gente tem que debater essa inclusão digital, informacional, daqui para frente. Isso denuncia um idoso que não se sente à vontade com caixa eletrônico. De onde vem essa insegurança? Por que essa insegurança existe? Como é que eu posso trabalhar isso? Mas agora, gente, é depois da pandemia. Agora, em meio à pandemia, um idoso que se recusa a usar a videochamada, eu obrigá-lo a fazer isso, eu criar esse movimento, eu brigar com ele, dizer que é bobeira, isso é só mais um estresse, isso é só mais um meio de fragilização. E vamos combinar que, pelo menos para mim, videochamada é difícil. Isso que a gente está fazendo aqui agora, eu não acho, né, simples, né? Exige uma preparação, cuidado, a voz falha, né? A gente precisa começar a situar isso, né? Entender de que maneira o ser idoso não é a mesma coisa que dependência para a vida diária, que dependência física, que dependência cognitiva. E, a partir disso, olhar para essa pessoa, né, que é seu pai, seu tio, sua mãe, sua avó, que te criou, que te ensinou, e dar oportunidade para dialogar, né? De que maneira esse idoso que está, como a Michele muito bem pontuou, sendo submetido a uma mídia, que basicamente, né, e nos últimos dias isso está mais forte, né? Olha, diante de um jovem que tem possibilidade de vir a produzir, de criar, e o idoso, a gente vai... O que isso significa? O que isso representa? Né? Então, esse sentimento, né, eles agora estão diante do embate, né? Dependência e autonomia. Né? Eles estão diante dessa contradição, né? De se manter dependente, do se sentir útil. E isso, gente, traz outros debates, né? Sensação de finitude, de morte. Então, é muito desafiador e isso contribui para essa lógica do resistir ao isolamento. Então, o movimento que a gente está fazendo aqui, primeiro, é refletir por que esse idoso pode vir a ter uma dificuldade em aderir a esse isolamento. E, a partir dessa percepção, a gente tirar do é teimoso, não escuta ninguém, né? Tirar desse campo e trazer para um campo de entender um fenômeno social que, pelo menos, acho que ninguém estava preparado para lidar, né? Que é novo para todo mundo. Acho que é importante isso, né? Você falou dessa parte de inclusão, né? Querer que o idoso comece a usar internet banking, use o banco no celular, que ele nunca usou, que ele faça videochamada, que faça isso, que faça aquilo. Primeiro que ele já não fazia antes. Aí, justamente fazendo esse contexto, e aí culpá-lo porque ele não quer fazer videochamada. Aí eu volto para um outro ponto. E qual é o problema de telefonar? Né? Por que você quer obrigar o idoso da sua família a fazer videochamada para falar com você? E por que você não pode simplesmente telefonar? Talvez até com o telefone fixo da casa dele. Não, né? É uma forma de comunicação como outra qualquer. Então, parece que é um atraso, mas por que você precisa fazer do seu jeito? E por que então o jeito do idoso fazer não é mais certo, não é mais correto, né? E tem essa questão patrimonial que a Carla falou, é excelente, justamente o idoso que ele tem que poder gerir, né, as suas coisas. E se for inevitável ir ao banco, ele não pode ser penalizado porque ele não quer usar o internet banking de jeito nenhum. É claro que ele não vai todo dia no banco. Mas se ele precisar ir, ao invés de criticar, você pode auxiliá-lo. Você pode, sei lá, para ele não se expor tanto, se ele não tiver carro, você leva de carro, porque aí ele evita de pegar um transporte público, evita de ficar muito na rua. Chega lá, auxilia ele no caixa eletrônico se ele tiver dificuldade e volta para casa. Então, assim, não vamos ficar nos extremos, assim, olha, o idoso não sai de casa. Ou ele faz no internet banking ou eu faço para ele. Não, você pode tentar se adequar à realidade da sua família. Então, auxilia o idoso, permite a ele fazer também. A gente está falando que o distanciamento é importante, o isolamento é importante, quanto mais ficar em casa é importante, mas a gente não pode ser totalmente inflexível, a gente não pode ditar uma regra e virar uma ordem que tem que ser cumprida. E aí a gente entra nisso, né? Dessa vigilância ao direito à saúde dos idosos em meio à pandemia. Veja, o caráter impositivo da nossa fala, do nosso pensamento, é tão absurdo que a ONU, nesse documento, ela relatou que existem casos de idosos que não tiveram oportunidade de dar consentimento ao tratamento médico ou foram submetidos a uma pressão indevida, recusar o tratamento médico antecipadamente, como ser solicitado assinar ordens de não ressuscitar antes de receber o tratamento. E aí tem todo o debate também sobre os planos de saúde, né? Isso é uma coisa que acontece antes da pandemia e nesse momento também. Então, a gente precisa começar a debater
Quando que a gente vai trazer o idoso para falar, olha, o que, que eu acho que eu posso fazer, o que, que eu entendo que eu não devo fazer, e aí então, começar a trabalhar nesse processo de convencimento, até porque a gente fica muito com essa ideia também será que eu estou sendo negligente? Veja, eu já conversei com esse idoso tem capacidade cognitiva, ele consegue discernir certo e errado, e ele está fazendo, o que, que eu faço? Prendo ele dentro de casa? E aí a gente volta, infelizmente, para essa tentativa de diálogo e de debate pautado nessa ideia. Negligência é basicamente quando você tem condições de fazer algo pela pessoa e não faz, se recusa, diz que não quer. Agora, o que a gente está trazendo aqui é um debate ético. Em torno da promoção de saúde e da proteção do idoso, a gente precisa incluí-lo na decisão de se manter protegido e saudável. A gente não pode largar de mão, então você faz o que quiser, mas também não pode simplesmente tratá-lo como uma criança porque descobriu que ele foi escondido, não falou com você no supermercado, na vendinha, no jornaleiro. A gente precisa qualificar que fenômeno é esse e começar a entender que em algumas pesquisas indicam para muitos idosos as principais referências sequer são os familiares, são os amigos. Então a gente tem que situar os nossos idosos na realidade das nossas famílias. Quais são os nossos vínculos familiares? Eu conheço os amigos desse idoso, eu conheço a rotina desse idoso. E para aqueles que já viviam em isolamento, que já recebiam poucas visitas, começar a entender que, olha, eu não tinha um vínculo afetivo com esse idoso, né? Isso pode acontecer, mas agora eu estou dizendo que ele não pode fazer compra, que eu vou fazer, que eu... Então, como é que esse processo de cuidado e negociação dentro dessa lógica familiar que pode ser tão complicada, né? Tão polêmica? Muitos idosos já viviam em solidão, independente do isolamento. Então, a gente precisa mexer um pouco aí na nossa hipocrisia e começar, o que a gente está fazendo aqui, debater a terceira idade idoso, né? Eu tinha esse vínculo com o meu idoso, eu tinha esse contato com o meu idoso, como é que eu me relacionava com ele. E aí a gente começar a pensar nas estratégias. O isolamento por si não necessariamente ele é solitário, quando existe aí essa rede de proteção social e afetiva que você reconhece como presente na sua vida, independente desse contexto. E aí todos, né? Eu tenho aqui o indicativo de um psiquiatra, professor da UNB, Rafael Boechat Barros, ele fala, né? Justamente dessa importância de evitar conselhos em tom imperativo e impositivo, sem levar em conta a opinião do idoso. É preciso entender que vai ser um trabalho diário, de conscientização e não de simples enquadramento, né, para esse idoso. Essa questão do idoso que você falou, até retomar um pouquinho uma coisa que eu me lembrei, né? Você falou de quanto que é essa convivência com o idoso que você já tinha antes. Às vezes as pessoas viam os pais, sei lá, uma vez por mês, de 15 dias, a cada 3 semanas. E aí, de repente, querem todo dia deixar agora uma coisa lá na porta deles, não querem que os pais façam nada. Essa questão justamente de que os vínculos sociais que eles tinham não eram com os filhos e com os netos, eram vínculos próprios que eles vão querer manter. Parece que as pessoas começaram a cair de paraquedas na vida dos idosos. É isso mesmo de não ser hipócrita. O idoso estava lá, vivendo a vida dele, você estava vivendo muitas vezes a sua vida sem participar diariamente dela, da vida do idoso. E agora você vai cair de paraquedas impondo uma série de regras que não, de repente, não cabem, né, naquele contexto. E eu acho que essa questão de dicas, assim, umas coisas que eu pensei, que eu li também, por exemplo, na questão justamente das pessoas que moram sozinhas, de tentar estimular elas que, afastada dos vínculos habituais que ela tem, se não forem pessoas com as quais ela possa telefonar, manter contato, porque muitas são pessoas que ela tem contato ali nas idas à rua e tal, de repente desenvolver contatos com pessoas mais próximas ali dela, os vizinhos, pessoas que trabalham ali para ela, trabalham no prédio. Tem a questão, por exemplo, do gerenciamento da casa, de limpar, de arrumar, de organizar. Isso é importante para aqueles idosos que possam fazer isso, até como uma forma de se manter fisicamente ativo, mas que os filhos possam questionar justamente se ele precisa de algum auxílio, para não realizar uma atividade que possa colocar a saúde dele ou a vida dele em risco, que possa gerar um acidente, né? Então, o filho pode, por exemplo, se oferecer para ajudar naquilo que for mais difícil para os pais fazerem, na manutenção da casa, auxiliar em tecnologia se o idoso demandar isso. Tem também a questão dos idosos que são cuidados por cuidadores, né? Muitas vezes cuidadores que se revezam.
E aí algumas pessoas têm o receio de que o cuidador possa contaminar o idoso e muitas famílias passaram a cuidar. Então, eu acho que aí é justamente o pensamento racional. Você tem que pensar o que vai ser melhor para a saúde do idoso, para a sua própria saúde. Cuidar de uma pessoa que muitas vezes está acamada, toma uma série de medicações, não é uma coisa simples de você incluir na sua rotina. Então, o que você vai pedir ao cuidador e o que você vai orientar ele é ter todos os cuidados. Ao chegar na casa do idoso, fazer toda a higiene necessária das mãos, enfim, usar máscara para evitar transmitir alguma coisa, ficar o tempo todo de máscara enquanto conversa, enquanto cuida do idoso. E se esse cuidado está sendo feito pelos filhos, da mesma forma. E se tiver mais de um filho, talvez valha a pena sim que esses filhos se revezem, embora possa achar que, olha, mas é que se cada dia um filho aumenta a exposição, não é melhor um filho só ir? A gente tem que pensar na sobrecarga de trabalho que isso representa para o filho também, né? Eleger um que vai fazer tudo isso e pensar de que a gente sim pode proteger tomando as medidas mais adequadas de higiene. Então, chegou na casa, tem lá uma pessoa que você precisa cuidar, que você precisa fazer uma coisa, você precisa ir lá para ajudar de outras formas. É aquelas medidas normais. Você chegou, você tira sapato, lava as mãos, você pode colocar uma máscara. O vírus não pula de uma pessoa para outra assim. Então, exige uma necessidade de contato, de uma proximidade. E você vai estar cumprindo com o seu papel, você vai estar auxiliando os idosos. Prestar bastante atenção nas alterações psíquicas. Como eu falei, os idosos podem desenvolver quadros de ansiedade, depressão. A gente já falou aqui sobre os medos, sobre a questão da finitude da vida. A gente tem que lembrar que os idosos, obviamente, pensam nisso ao longo dos seus dias. Só que isso está sendo lembrado o tempo todo. Então, o quanto que isso está afetando ele, né? E não deixar, principalmente, de procurar auxílio médico se for necessário. Às vezes a gente vê, a pessoa passa mal, mas está evitando de ir ao médico ou ir a uma emergência porque tem medo, porque está muito cheio, que pode se contaminar de Covid-19. Então, não pode deixar disso, tá? Se sentindo mal, se é uma situação em que, em outros casos, você ir à emergência, você vai também, porque as outras doenças continuam acontecendo. Então, se precisar ir à emergência por qualquer doença, tem que ir. Se tiver consulta, uma pessoa que tem doença do coração e faz um tratamento continuado, tem que continuar. O médico só atende por videoconferência, telemedicina agora. Então, você pode auxiliá-lo com a parte tecnológica, se ele não souber usar. Mas lembrando, a consulta é do idoso. Você não precisa falar por ele, você não precisa contar por ele. Você prepara lá a videoconferência, se ele não sabe fazer. A consulta começou, a consulta é dele. Você não se mete, ele faz a consulta e segue, né, as orientações. Essas são algumas dicas. Aquelas que tem outras também. Perfeito, achei sensacional, né? Porque esse movimento, né, do idoso não poder falar dos próprios sintomas, né? E aí alguém vai me dizer, não, mas ele não conta que não tomou o remédio, enfim, mas é um exercício, né? Que a gente permita que o outro exercite a sua autonomia, a sua independência e que isso seja, né, da melhor maneira possível, né? Então, como a doutora Michele pontuou, o ideal é o distanciamento total. Entretanto, se aquele idoso não tem nenhum suporte, está totalmente sozinho, eu posso avaliar essa necessidade de, olha, eu vou até a casa dele, não tenho contato com ele, tiro a roupa com a qual eu cheguei assim que eu entro dentro de casa, não tenho um contato físico com ele, mas eu preservo alguma administração. É importante que a gente se antecipe e se planeje. Veja, tem uma neuropsicóloga, Gisele Calha, ela dá 2 sugestões para esse convencimento do idoso. E ela apontou, olha, se o idoso for tratado como uma criança que não sabe o que faz, que não tem noção das consequências de seus atos, esse sentimento de desvalia vai aumentar e vai dificultar ainda mais que ele venha aceitar a sua recomendação de não ir na banca de jornal, de não ir na padaria, enfim. Outro ponto, ela sugere que você estabeleça um diálogo com esse idoso pautado nas experiências anteriores dele, né? Ele com certeza viveu mais coisas, mais dramas, situações mais complexas em algum outro momento da vida dele. Então, que ela ajude a pensar, né? Como é que ele já enfrentou outras situações difíceis, financeiras, de saúde, de disputas familiares, que possam lembrá-lo que ele foi corajoso, que ele foi, né, determinado, que você o admira por aquilo, enfim. Os argumentos com os idosos, eles têm que ser sólidos e fundamentados para que eles venham a aderir a esse distanciamento social. Não adianta simplesmente
é trazer a imposição. Então, a gente ficou pensando, né, de que maneira a gente ajuda essa conscientização do idoso. Então, existem alguns canais, né, e para isso eu preciso saber, eu conheço a rotina do meu idoso, eu conheço esse idoso, o que ele gosta, o que ele não gosta, quando ele fica chateado, se ele está deprimido, o que está acontecendo, ou eu só trato ele como um estigma de idoso, como aquela figura que não opina mais, que não tem mais sentimento, que só tem um papel social de avó, enfim, né? O que ele gosta, quem são seus amigos, o que ele fazia, como o seu idoso se sentia útil. Ah, minha mãe cozinhava sempre, mas agora ela não pode ir no mercado. O que mudou? Pergunta para esse idoso, como é que você se sentia útil e o que significa o isolamento para você? O que você vai deixar de fazer, né? Qual o seu grau de comunicação com ele para avaliar como se comunicar. Então, até esse momento, a gente está falando dos idosos com alguma autonomia, né, e com capacidade cognitiva. Tem algumas dicas objetivas, né, como preparar esse campo da quarentena. E aí, para isso, gente, veja, a gente está falando de uma necessidade, talvez, inicial de você, com todos esses cuidados, de não encostar no idoso, de trocar roupa assim que entrar, da questão de sapato, enfim, mas preparar o campo da quarentena. Que seja colar na geladeira os números de telefones, vizinhos, porteiro, síndico, netos, parentes, né? E avaliar a casa dele, o telefone dele tá ok, isso é uma coisa que eu posso providenciar. Não, o telefone dele não tá ok, tá com uma dificuldade, ou a TV tá ruim, o rádio que ele gostava de ouvir. Então, o que ele gostava de fazer e se a casa tem condições. Como a doutora Michele pontuou também, tem uma lâmpada que precisa ser trocada, tem alguma coisa que ele contava com alguém, com o porteiro, com o amigo que não está sendo feito, esse diálogo é importante. Aí tem alguns lugares que chamam isso de vizinho amigo, porteiro amigo, enfim, é que você possa pedir para conversar com o seu porteiro. Se você não está cumprindo o isolamento social, não tem seu idoso, mora longe de você, talvez contatar, ligar para esse porteiro e aí talvez combinar um valor, né, um pagamento, enfim, né, para que ele possa interfonar, que seja, perguntar, tá tudo bem, né, você tá precisando de alguma coisa, tá precisando de um auxílio, o síndico, né, que o síndico possa ser um canal de referência, ou um vizinho que já tenha contato, um vizinho de porta, enfim. Então, para isso, é preciso conhecer essa rede informal. Que lugar esse idoso mora, quem são as pessoas que estão próximas, mais próximas. Combinar com esse idoso uma rotina de contatos. Veja, não é impor. Chegar, olha, eu vou te ligar todo dia às 6 e às 7 da noite, né? Combinar, pai, estou preocupado que você está sozinho. Posso te ligar que horário todo dia, para eu ter certeza que você está bem? Aí você pode tentar fazer um monitoramento. Você liga de manhã e seu irmão liga à noite, ou é filho único, então você vai ligar 2 vezes. Mas para você ter certeza se você precisa se antecipar e buscar esse idoso ou não. Falar de maneira objetiva. E aí eu posso pensar, esse idoso ele tem um médico de referência? Será que não valeria o idoso que está resistindo muito à ideia do isolamento social, tentar pedir, né, o que seja um teleatendimento para esse médico de referência, para que ele possa dialogar com esse idoso? Ou esse idoso ele tem outras referências, né? Já falei, vou falar de novo, tipo o Papa Francisco, ou uma referência religiosa, um pastor, alguém que possa dialogar com ele, ou um amigo, né, que está cumprindo, enfim, um neto. Como é que esse idoso vai ser atingido? É pelo coração, é pela razão, é pelos estudos científicos? Você precisa conhecer seu idoso, entender como conduzir. Novamente, né, não converter o momento, né, de comunicação com o idoso em mera fiscalização. Não adianta você só ligar para o idoso 7 da noite, você comeu, você não sei o quê, tá tossindo, tá espirrando, né? Isso é um momento de diálogo mesmo, e isso é uma coisa que as pessoas acabam implementando, né? Essa inversão de papéis, e é um papel muito ruim com crianças também, né? É importante que a gente demarque isso. Então, ter esse contato de segurança, anotar na geladeira se o idoso não é um idoso que lida com a tecnologia muito bem, fazer reuniões virtuais periódicas com os cuidadores. Você pedir esse diálogo por videoconferência, quando tiver lá, talvez esse cuidador, ele possa ser a ponte de uma videoconferência para você, para os netos, né, para os filhos, enfim, e avaliar, eu tenho condições que seja de pagar um transporte privado para esse cuidador, para ele não se expor ao ônibus, para que ele não tenha esse contato com os demais? Eu tenho condições financeiras? Não tenho? Não tenho, então tudo bem, mas eu tenho. Será que estou tão preocupado que isso pode ser mais uma estratégia? Então, bacana, né? Então, avaliar, inclusive, se vale a pena que algum membro da família fique durante esse período lá. Ou vocês, se não for, façam um revezamento esporádico, né? E aí, com todos os cuidados de trocar roupa, limpar tudo, enfim. Mas quem
poderia se disponibilizar a passar uma temporada com esse idoso sem invadir a rotina, a vida e o bem-estar desse idoso. Compartilhar de maneira simples o que está acontecendo, né? Informação clara a respeito da redução de risco, das infecções, repetir as informações se for necessário, quantas vezes forem necessárias. Se for útil, colocar por escrito em casa, em gravura, enfim. Essa neuropsicóloga, ela apontou, talvez a Michelle possa me auxiliar com isso, que às vezes alguns idosos que estão no início de alguma descendência cognitiva, eles podem se tornar mais irritados, mais teimosos, e aí acha que é simplesmente uma questão de personalidade, quando é alguma questão também cognitiva para ser avaliada, né? Alguns quadros desses que estão começando a ter um quadro inicial demencial, de perda cognitiva, pode vir associada justamente com esses comportamentos mais irritados, que aí podem ser confundidos com uma rebeldia. Então, entender um pouco, assim, o que faz parte, às vezes, da clínica, da patologia que aquele idoso já tem. Eu achei muito legal que você falou de alguém mudar uma temporada para casa do idoso para poder se revezar cuidando. Achei isso fundamental, porque acho que a primeira decisão que alguém pensa é assim, já sei, vou pegar o fulano e vou levar lá para minha casa. E aí você está tirando o idoso do espaço dele, da vida dele, das coisas dele para levar para sua casa. Então, esse jeito que você sugeriu realmente é o ideal, é melhor. Então, se reveza, cada um fica uma semana na casa dele, né? Se for fazer esse esquema, é preferível ir lá, fazer o que ele precisa e voltar para casa, do que tirar ele de casa, das coisinhas dele, da rotina dele, levar para sua casa e colocar numa realidade em que, inclusive, talvez ele não possa nem ficar incluído. Você vai levar ele para sua casa e vai deixar ele no cantinho enquanto você trabalha, enquanto seus filhos estudam. Então, essa é uma estratégia legal. E isso que é interessante, né? As pessoas têm que entender que a gente não está aqui falando contra o isolamento social. Pelo contrário, o que a gente está querendo dizer aqui não são visitas ao idoso, são redes de suporte. O distanciamento social não é a mesma coisa que a eliminação do suporte social desse idoso. Às vezes, como a informação é passada, parece que bloqueia, né? Você tem um idoso sozinho que dependia de ajuda e agora eu não posso ver. Se vira aí e me faz uma videochamada. Não é assim. Distanciamento social é uma coisa, o suporte social precisa prevalecer. Então, como é que a gente constrói esse suporte social? E até essa questão, né? Avalia. Esse idoso, ele está simplesmente resistindo, lutando pela sua autonomia, pela sua independência? Ou não moraliza, avalia, será que é uma questão mesmo cognitiva? Será que eu já tenho que procurar um médico específico para avaliar se ele está, de fato, mensurando as implicações das suas escolhas, dos seus encaminhamentos, enfim. Por exemplo, vai ter um lockdown, talvez conversar, você já tem todos os remédios, para não precisar ficar dependendo da farmácia? Vai ter ainda funcionando, mas como é que estão os seus remédios? Precisa comprar, não precisa comprar? O que está faltando na sua casa e você quer que eu compre, não precisa comprar? Enfim, a ideia é que esse idoso, ele possa, então, opinar sobre esse movimento da vida dele. Você não vai sair, mas eu vou te auxiliar. É um idoso que... Essa sugestão eu vi num site, eu fiquei meio assim, porque eu fico, mas enfim, se o idoso gosta de cozinhar, né, talvez é uma pessoa que cozinhava sempre, ocupá-lo com óleo, então você cozinha para mim para congelar comida, já que eu estou mais sobrecarregado nesse momento, enfim, pensar o que a pessoa gostava de fazer e de que maneira ela pode passar a ocupar esse tempo. E aí, dentro dessa lógica, tem uma fala, né, do próprio Ministério da Saúde, que eu uso no curso, né, já na ESAC, sobre atenção aos cuidadores, né, pessoas que são cuidadores informais de idosos. E o que a gente precisa entender é que cuidar faz sofrer, que cuidar é cansativo, que cuidar gera sentimentos contraditórios, né? É amor, é raiva, é ódio. Então, a tentação de impor determinadas regras e formas de acontecer para proteger o outro é muito grande. Mas, nesse momento, a gente, principalmente o idoso com capacidade cognitiva, é que a gente entenda que ele precisa ser um agente desse processo. E aí o Ministério da Saúde diz, o bom cuidador é aquele que observa e identifica o que a pessoa pode fazer por si, avalia as condições e ajuda a pessoa a fazer as atividades. Cuidar não é fazer pelo outro, mas ajudar o outro quando ele necessita, estimulando a pessoa cuidada a conquistar sua autonomia, mesmo que seja em pequenas tarefas. Isso requer tempo e paciência. Então, vejam, o que a gente está debatendo, no final das contas, são relações humanas e, gente, a gente pesquisou muito, né? Acho que a gente ficou um tempo para gravar esse vídeo, buscando saídas, o que fazer, e todos os especialistas que a gente viu, nenhum traz o que fazer. Todos trazem essa necessidade de dialogar e dialogar com esse idoso.
E aí eu acho que é importante a gente ter em mente isso, né? Demanda uma adaptação do próprio idoso. Né? Esse contexto ele é sofrido para quem cuida e para quem está sendo cuidado, ou para quem tinha uma autonomia e agora estão dizendo, olha, você não pode ir porque, além de tudo, você vai morrer antes de todo mundo. Né? Então, a gente tem que cuidar da forma como a gente está dialogando, da forma como essas mensagens estão passando, reivindicar que nenhuma vida é indispensável, todas são necessárias em qualquer faixa etária, e a gente começar a entender que existe, isso é de um filósofo, né, o Vasquez, né, o perigo do poder travestido de amor, né, essa inclusão perversa, em que eu associo o amor ao autoritarismo, que eu troco afeto por obediência, né? É importante que a gente comece a refletir sobre isso, para que a gente entenda que não tem fórmula mágica, não são maus filhos, o fato de, poxa, meu pai foi escondido na padaria, sabe? Eu estou errando aonde? Na verdade, você, muito possivelmente, não está errando, né? É seu pai que já viveu a vida inteira e tem autonomia e usou dessa autonomia. Então, é um momento de diálogo, gente, de debate, de não colonização do outro, de pensar e debater, né? Isso é muito desafiador. Eu achei muito legal isso que você falou do poder travestido de amor. Eu acho que isso reflete muito esse momento. Tá sendo muito legal esse nosso bate-papo, justamente a gente procurou fugir do que está circulando, que talvez até o que muita gente esperava. Acho que as pessoas podem estar esperando assim, né? Vou ver aqui como que eu faço para botar o meu idoso na linha, né? E, na verdade, a gente está falando aqui justamente isso. E quando você estuda de forma séria, o idoso, ele é um indivíduo capaz de decidir por si próprio e até arcar com as consequências, desde que ele esteja claramente instruído de quais são as consequências de cada um dos seus atos e, como uma pessoa autônoma, gerir e decidir, né? E como que os filhos e os netos, que você está fazendo isso por amor, mas o quanto que esse amor tem que vir acompanhado de respeito também. Então, esse bate-papo nosso acho que é muito legal por isso, porque o que a gente procurou mostrar aqui é uma visão um pouco diferenciada até do que aparece toda hora na televisão, do idoso na terceira pessoa, recebendo determinações. E o que a gente está falando aqui é justamente disso, de respeitar o idoso, de saber que a vida do idoso é importante, então tudo que se faz para preservar a vida dele é importante, mas o idoso quanto indivíduo que vai participar desse processo. É interessante porque, veja, eu fiz uma pesquisa breve, não encontrei dados sobre o Rio de Janeiro, mas em Pernambuco, esse período de quarentena aumentaram em 83% as denúncias de violência contra o idoso, e em Petrolina foram 100% o aumento das denúncias. E as denúncias muito vinculadas a isso, maus tratos e violência patrimonial. Ou seja, é esse enquadramento, né? O idoso que talvez esteja resistindo ao isolamento e, de alguma maneira, diante da sobrecarga, do cansaço, né? De todo esse processo, passa a ser enquadrado, enfim. Então, a nossa ideia é que a gente possa entender que violência, ela é física, ela é emocional, ela é financeira, ela é sexual, ela é parte pela negligência, mas a negligência implica em se recusar a dar algo que você pode dar, e não se trata disso. Então, uma coisa é um idoso que está acamado, que não tem como sair, ou um idoso que já tem limitações cognitivas, que aí sim você responde totalmente pela vida dele, a sua relação com o cuidador é uma relação profissional, né, de fiscalização mesmo, né, de verificação se está cuidando bem daquele idoso, e aí também vale a pena avaliar, né, se nesse período cabe alguém da família estar naquele ambiente, naquele espaço. Agora, fora isso, se esse idoso tem capacidade cognitiva, enfim, é a gente respeitar a história dele. Quem é o seu idoso? E, a partir daí, criar essas estratégias, né? Chamar o síndico para conversar, o porteiro, o vizinho, um amigo muito próximo, entender quem ele respeita, quem ele ouve, quem vai falar com ele, ele vai falar, caramba, então vou dar um passo atrás. E não tem fórmula mágica. Como você falou, cuidar vai dar trabalho, né? Chegar e dar ordem, decidir pelo outro, dizer a partir de hoje é assim, dá bem menos trabalho, cansa menos, mas cuidar, como você falou, dá trabalho, porque é justamente envolver o outro e fazer só aquilo que precisa ser feito, não invadir o espaço. Então, que ao menos esse momento sirva, né, para a gente refletir sobre a importância dos nossos idosos e o que nós queremos para a nossa velhice.
Que referência nós queremos de terceira idade, de ser idoso? Acho que é uma coisa para ser construída no Brasil agora que a gente está invertendo aí a pirâmide, né? A gente já começa a ter mais idosos, enfim. A gente precisa debater dignidade, né? A gente precisa debater ética, precisa debater o lugar desse idoso nessa sociedade, até porque muitos trabalham. Existem idosos trabalhando ainda no TRT, né? Pessoas que já são consideradas idosas, que demandam formas de adaptação do trabalho também e adaptação, inclusive, às tecnologias. Então, a gente precisa ter capacidade ética para reconhecer o lugar do outro e as diferenças, né, de comportamento, de pensamento, para criar mediações, nunca imposições. Bem, da minha parte é isso, acho que eu fico à disposição para quem quiser pensar junto, né? Como é que eu auxilio o meu idoso? Existem canais de denúncia também de violência contra idoso, seja a Defensoria Pública, seja a Delegacia do Idoso, enfim, canais, acho que eu anotei aqui, tem um número da Núcleo de Atendimento da Pessoa Idosa da Defensoria Pública, o telefone é o 129. No Rio de Janeiro, né, o canal de denúncia, questões de direitos humanos é o 100, 100. Municiar o seu idoso para pedir ajuda, para pedir socorro. E é isso, eu fico à disposição também, pela CESAD, pela DIPER, para auxiliar a pensar casos específicos, né? Cada idoso é um caso específico, uma situação específica para ser debatido e discutido. Da minha parte também, eu só agradeço esse convite de poder falar aqui com a Carla, debater esse assunto e também estou à disposição e que a gente possa levar esse debate para o futuro, né? Levar para novas discussões mais à frente sobre o respeito aos nossos idosos. É isso, gente. Obrigada. Até a próxima.